Fala pessoal, tudo bem, amadinhos? Pessoal, nós vimos no vídeo anterior que João Batista, ele já batizava para remissão dos pecados, ele tinha já seus discípulos, era chamado de Rabi, e ele também pregava um tipo de evangelho. Ou seja, nada do que tem na história de Jesus seria original, porque João Batista já fazia tudo isso, antes de Jesus. Agora, em personalidade, será que em personalidade João Batista era menor que Jesus? Ou Jesus seria menor que João Batista, de acordo com as características que nós temos nos evangelhos? Vamos dar uma analisada. Em Lucas, capítulo 3, tem o batismo de Jesus. Olha o que diz aqui, ó. O céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Jesus, em forma corporal, como uma pomba. E do céu veio uma voz: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Hoje eu te gerei. Então quer dizer que Jesus foi gerado naquele dia, no batismo, tá? Então o Espírito Santo desceu sobre Jesus numa forma corpórea de uma pomba, segundo Lucas. Aí no capítulo 4 ele começa dizendo assim: Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele foi batizado, era conduzido pelo Espírito através do deserto. Então o que ele está dizendo? Que depois do batismo, eu vou colocar aqui do lado, Jesus, a canetinha eu comprei hoje e está fraca. Depois do batismo, engraçado, eu comprei hoje essas canetinhas novas, elas estão fracas pra caramba. Tá sendo que a papelaria tá vendendo produto vagabundo. Tem que comprar mais duas de novo. Pessoal, quem não estiver enxergando aqui o que eu tô lendo, o que eu tô escrevendo, eu tô lendo, ó. Depois do batismo, ele ficou... Deixa eu ver se eu consigo pegar as velhas, pessoal, porque essa aqui tá muito fraca. Comprei hoje, vocês acreditam? Comprei hoje na papelaria, ó, uma porcaria. As mais velhas estão melhor. Aqui é o nome de Jesus, tá? Que eu escrevi. Essa aqui também tá fraca, porque eu já tinha comprado outra. Depois do batismo, ele ficou cheio do Espírito Santo. Tá, vocês perdoem aí, pessoal. Eu comprei hoje essas duas novas canetinhas, elas estão uma porcaria. É uma pena. Então, segundo Lucas, eu vou ler aqui para vocês, que tem gente que reclama disso. Segundo Lucas, Jesus, quando foi batizado, o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea de pomba. Aí ele, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo. Agora, segundo o próprio Lucas, no capítulo 1, nós temos aqui a anunciação de João Batista. Eu vou ler a partir do versículo 14, o anjo falando com o pai de João Batista, Zacarias. Outro detalhe importante, João Batista... ele era não dá, de família sacerdotal. Logo, se ele era de família sacerdotal e a mãe dele, como é chamada no primeiro capítulo, de uma das filhas de Arão, logo João Batista, ele era um levita. Aí o anjo diz assim para ele: pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte,
Esse de não beber vinho nem bebida forte, pessoal, com certeza, como Isabel era estéril, que já era idosa, então com certeza ela fez um voto dedicando o filho dela ao nazireato. Então João Batista era um nazireu. Ele não bebia, vou colocar só não bebia vinho nem bebida forte. Tá? Ficará pleno, ficará cheio do Espírito Santo desde o seio de sua mãe, ainda no ventre materno. Então, enquanto que Jesus só recebeu o Espírito Santo no batismo, conforme o próprio Lucas informa, João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Desde o ventre. Aí como é que fica o nascimento virginal nessa história, pessoal? Porque João Batista, ele menciona que ele ficou cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, desde o seio. Jesus não, foi só depois do batismo. Curioso, né? Vamos ler agora aqui Mateus 11:19. Olha o que Jesus fala. Com efeito veio João Batista, que não come e nem bebe. A Bíblia fala que João Batista comia só gafanhoto e mel silvestre, tá? Então ele não comia as comidas tradicionais como seria dos outros judeus. E nem bebe. Então Jesus aqui está confirmando. Ó. João Batista não bebia, tá? E dizem, um demônio está nele. Aí veio o Filho do Homem, aí Jesus está falando aqui de si mesmo, ó, veio o Filho do Homem, que come e bebe. Esse bebe é o que aqui? Água? Não, é bebida alcoólica. Porque Jesus está fazendo um contraponto com João Batista. Olha o que ele fala aqui, ó. E dizem, eis aí um glutão e beberrão. Então o que ele está falando? Ó? Veio João Batista, que não come e nem bebe bebida alcoólica, vocês acham ruim e ficam falando que ele tem um demônio. Veio eu, o Filho do Homem, que come e bebe bebida alcoólica, vocês também acham ruim. Vocês ficam falando, olha, eis aí um comilão e beberrão. Tanto que ele fala um versículo antes, né? Essa geração é que nem criança mimada. Você toca música triste, eles não choram. Você toca flauta alegre, eles não dançam. Porque veio João, que não come e não bebe, vocês metem o pau nele. Ele é endemoniado. Veio eu, que como e bebo, vocês falam um comilão e beberrão. Então o que eles falavam que Jesus era? Um comilão. Ter gato em casa não é fácil, pessoal. E beberrão. Então, dos dois personagens que nós temos aqui, nós temos um que era de família sacerdotal, era levita, fazia o voto de Nazireu, não bebia, e era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Lembrando as pessoas que vêm xingar ou reclamar, eu estou lendo o que está escrito na Bíblia. Tá? Eu não escrevi a Bíblia. Aqui, quem não gostou, vai reclamar com Lucas. Quando vocês fizerem suas orações de noite, ó, Lucas, por que você falou que João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno e Jesus não, hein? E de outro lado, nós temos um personagem que se contrapõe a esse personagem. Inclusive se comparando, sendo oposto a ele. Ó. Só recebeu o Espírito Santo depois do batismo, não era de família sacerdotal, não sabemos de que tribo pertence, porque José com certeza não é o pai dele, mesmo os que falam que é o nascimento do Espírito Santo, ou os que falam que houve um adultério na história de Jesus, seja lá qual for as duas versões, a gente não sabe nem sequer qual tribo Jesus pertence. É como se fosse um filho bastardo, a gente não sabe de qual tribo que é. É Jesus de Judá, de Benjamim, de Levi? Não sabemos. E ainda por cima era um comilão e beberrão. Ele mesmo fala, ó, veio o Filho do Homem que come e bebe. Aí o que as pessoas diziam de Jesus? Ó? Eis aí um comilão e um beberrão. Agora, e qual que é o problema disso, pessoal? Seria um simples contraponto normal entre dois primos que são diferentes. Que é perfeitamente possível e cabível, né? Em qualquer realidade. Mas o problema está aqui, ó, em Deuteronômio 21. Eu vou ler a partir do versículo 18. Dizem que o Jesus é o próprio Deus, só para lembrar, tá? Ele é o próprio Deus que encarnou a segunda pessoa da Trindade, então, se ele é o próprio Deus, foi ele mesmo que deu essa lei aqui em Deuteronômio, tá? Olha o que ele fala aqui, ó.
Se alguém tiver um filho rebelde e indócil, que não obedece o pai e a mãe e não os ouve, mesmo quando corrigem, o que nós vimos naquele vídeo anterior? Que Jesus chama a mulher dele de uma expressão negativa. Mulher, que tenho contigo. A família de Jesus tinha que segurar Jesus para contê-lo, porque ele estava fora de si, a própria família dele. Ele não gostava da família, então ele era um filho rebelde. O pai e a mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à porta do lugar, e dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e indócil, não nos obedece, é devasso e beberrão. Aqui, ó, mesmo termo. Vocês podem ver na Bíblia de vocês, Deuteronômio 20, ó. Esse nosso filho é devasso, aqui, ó, e beberrão. E todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Desse modo extirpará o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e ficará com medo. Já no versículo seguinte fala assim, ó: se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto suspenso numa árvore ou no madeiro, que é exatamente o que Paulo está defendendo lá em Gálatas. Cristo se fez maldição por nós, nos resgatando da maldição da lei, porque está escrito: todo aquele que for pendurado no madeiro se fez maldição, é maldito de Deus. Seu cadáver não poderá permanecer na árvore à noite. Foi exatamente a forma como Jesus morreu. Ele morreu no madeiro, que eu já mostrei para vocês, assim que nem Judas, Absalão, foram pessoas que fizeram vários pecados e morreram no madeiro, tá? E Jesus foi sepultado no mesmo dia, ó. Tu sepultarás no mesmo dia, pois o que foi suspenso é maldito de Deus. Ou, como algumas Bíblias traduzem, o pendurado é maldito de Deus. Então, qual dos dois personagens está mais correto? Porque se Jesus é o próprio Deus, como eles dizem, aqui ele está violando as leis que ele mesmo deu como Deus. Quer dizer que quando ele era Deus, ele dá uma lei, depois ele encarna como ser humano, aí ele viola a própria lei que ele deu. Porque Jesus era um filho rebelde, nós já vimos isso nos vídeos anteriores, ele tratava muito mal a mãe dele, a família dele tinha que segurar ele o tempo todo, e olha o que as pessoas diziam dele, ó, os fariseus da época: esse Jesus é um comilão e um beberrão. E como que Jesus foi morto? Exatamente como está ali em Deuteronômio, no madeiro. Ah, Amadinho, você está blasfemando, é heresia. Olha em Gálatas. Paulo escrevendo. Paulo não estava cheio do Espírito Santo escrevendo? Paulo falou: Cristo se fez maldição, resgatando a gente da maldição na lei. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É Paulo que está dizendo. Não sou eu, não escrevi a Bíblia. Mas Jesus era um filho rebelde, comilão e beberrão. Não sabemos de que tribo é. Só recebeu o Espírito Santo depois do batismo. E mesmo assim ainda teve uma morte considerada maldita pelo próprio Deus do Velho Testamento, que segundo os cristãos é ele mesmo. Qual dos dois personagens aqui é melhor? Esse daqui não. Esse aqui foi super popular, que nem já vimos, né? Citado até por Flávio José. Era de uma família sacerdotal, era levita, era nazireu, então ele não bebia, tinha uma dieta bem restritiva, só comia gafanhoto e mel. Era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno e realmente ele atraiu um grande número de pessoas, o que provavelmente levou à morte dele por Herodes, que Herodes tinha medo que ele incitasse uma rebelião contra ele. E aí, galerinha? Complicado, né? Estão gostando da sériezinha Análise Crítica? Se sim, pessoal, dê um like aí no vídeo, tá? Comente o que estão achando, que é só com engajamento que a gente quebra esse bug do YouTube, tá? Eu sei que é chato ter que pedir em todo vídeo, mas o YouTube infelizmente está assim. Tanto que às vezes eu cogito até em parar com o canal, porque não está sendo bastante. Então dê um like aí, comenta. Quem quiser xingar, xinga também. Quem quiser falar que não gostou, pode falar, ficar à vontade. O importante é ter participação e engajamento. Mas essa aqui é uma comparação entre os dois personagens, ó, João Batista e Jesus. E aí a gente entende por que os autores, principalmente os mais recentes, eles começam a diminuir esse personagem para tentar exaltar esse. Porque esse personagem aqui tinha muito mais valores e muito mais popularidade. Tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.